Nessa aula eu vou falar sobre os parâmetros programáveis que a gente tem nas placas dos motores, aquilo que dá para a gente programar. Eu vou estar pescando aqui da placa da Intelbras alguns nomes. Não são todas as placas que têm todas as configurações, certo? Tem hora que uma placa não tem uma configuração. Alguns desses nomes são embreagem, freio, pausa. Especificamente na placa da Intelbras tem rádio. Nas outras placas não tem isso. Vou explicar aqui o que é rádio. Percurso tem várias placas. E aqui não tem o nome rampa, certo? Mas diversas placas você vai ver o nome rampa. E aqui vai estar com uma aceleração e desaceleração. Outro nome importante aí é CR, que é controle. Tem reset também, que reset aí, como o próprio nome já diz, vai ser resetar as configurações. Beleza? Agora eu vou explicar o que é cada uma dessas configurações. Eu vou começar pelas principais nomenclaturas, que tem vários motores, vários modelos de várias marcas, e depois eu falo algum aqui que tem especificamente nesse motor da Intelbras aqui, beleza? Eu vou começar por pausa. Pausa é o seguinte: a pessoa abriu o portão e muitas das vezes ela esquece de fechar o portão. E essa configuração de pausa é para o portão fechar automaticamente, sozinho. Beleza? Eu recomendo que você só habilite essa função pausa se você tiver instalado o sensor de barreira. Porque se tiver alguma coisa na frente do portão, o portão fechar sozinho, vai bater em um carro, vai bater em um animal, ou em uma criança, e vai causar algum acidente, e a pessoa vai te ligar: "Ei amigo, o seu portão que você instalou aqui bateu no meu carro de 300 mil, e aí a gente faz como?" Beleza? Então essa pausa aqui é uma coisa que a gente deve evitar se não tiver o sensor de barreira. Há algum caso que é um condomínio, os inquilinos sempre deixam o portão aberto e aí a pessoa pede para configurar a pausa. Nesse caso aí você vai vender o sensor de barreira e vai estar lucrando aí com a instalação do sensor de barreira. Se não, é melhor você sair fora de habilitar o pausa. Próximo nome, embreagem. Embreagem, esquece, não tem nada a ver com embreagem de carro e de moto, beleza? Nada a ver. A embreagem vai ser uma configuração que é para dar mais força para o motor, certo? Se o portão é pesado, é um portão de ferro grande, 5 metros de largura por 5 metros de altura, você vai regular essa função embreagem no máximo. Se o portãozinho é um portão pequeno, de alumínio, novinho, recém-instalado, leve, você pode botar a embreagem aí no mínimo, beleza? Então a embreagem é a força do motor. A função freio, anota esse nome aí, freio, é o que a gente mais usa, praticamente o que a gente mais usa nas configurações da placa. O freio, deixa eu mostrar a engrenagem aqui. Vamos supor que o motor está fechando, aí a engrenagem está girando para um lado, certo? Quando você habilita a função freio, ela vai meio que dar uma giradinha ao contrário para parar o portão. Se você coloca o freio no máximo, ela dá uma girada mais forte. Se o portão estiver muito leve, o portão até volta um pouco. Mas se você habilita um pouco menos, o portão vai parar. Então o freio aí a gente usa para o portão não bater forte no batente, para regular esse fechamento e ele parar no local certo. Beleza? Por exemplo, o portão vem aqui, ó. Essa aqui é a cremalheira que é fixada lá no portão. Beleza? O motor fica parado, que movimenta vai ser o portão e a cremalheira. Então quando o portão estiver fechando, aqui é o batente, ele vai parar no local certo. Se tiver sem freio, o motor desliga e o portão vai e bate forte no batente. Outro nome que você vai anotar aí é rampa. O que é rampa? Não é uma rampa que pula de motocross, não. Rampa vai ser um trecho no início ou no final do percurso, certo? Que o portão vai diminuir a velocidade, que o motor vai diminuir a velocidade, beleza? O portão vai fechar numa velocidade constante dele e no final ele diminui essa velocidade para fechar devagar. Não são todos os motores que têm essa função rampa. Em alguns casos o nome é parada suave, no caso da Ross.
ou desaceleração, que é o caso do motor da Intelbras. Aqui na placa está escrito desaceleração. Então você anota aí no seu caderno, rampa, coloca entre parênteses aí, desaceleração ou parada suave, que é para o portão fechar devagar no final. Outro nome que tem é o bote. O que é o bote? É um terminal que tem no motor aqui para a gente instalar uma botoeira. Ou vai ser onde a gente interliga o interfone. Basicamente todos os motores vai ter dois terminais, bote e GND. GND chama de terra ou negativo. E a gente vai ligar dois fiozinhos, um em bote e um em GND. Se a gente fecha o contato desses dois fios, é como se fosse o comando de um controle e vai acionar o motor. Beleza? Então a gente liga lá na botoeira, quando fecha o contato da botoeira, aciona o motor. Ou então a gente liga lá no interfone, quando fecha o contato, normalmente aberto do interfone, ele vai acionar o motor. Certo? Nesse motor da Intelbras aqui, tem dois botes, um de abrir e um de fechar. Beleza? Não são todos os motores que tem dois botes. Geralmente é um só que abre e fecha. Quando dá um comando abre, quando dá outro comando fecha. Beleza? No da Intelbras aqui a gente tem dois. Um para abrir e um para fechar, mas dá para programar também para, se você colocar só nenhum, ele abrir e fechar. Outro nome que tem só em alguns motores é velocidade ou aceleração, que dá para a gente configurar a velocidade do motor. Geralmente só nos motores que são mais rápidos, aqueles que eu falei que fecha o portão em menos de 4 segundos. Certo? E esse, como o próprio nome já diz, é velocidade e aceleração. É a velocidade que vai girar o motor. Outro parâmetro programável aí é percurso. Percurso. Como o próprio nome já diz, a placa vai fazer a leitura do tamanho do portão. Certo? O quanto que ela deve abrir, o tanto que ela deve fechar. E percurso, geralmente quando a gente instala e vai fazer o primeiro acionamento ali, o motor, alguns motores, ele lê o tamanho do percurso, certo? Então ele não vai ali só pelo ímã, ele também sabe, ele memoriza o tamanho do percurso para ele parar no local certo, beleza? Muitas vezes esse percurso ele desconfigura, o portão para no meio sozinho, e quando acontece isso a gente vai fazer a releitura do percurso. Então a gente vai consultar no manual lá como faz a releitura do percurso, e vai apertar o botãozinho na placa para ele fazer a releitura do percurso para voltar normal. Agora eu vou falar uns bônus aqui, que vai ter basicamente nessa placa Intelbras aqui, geralmente não tem em todas as placas. Aqui tem a função rádio. A função rádio é o seguinte: o motor da Intelbras de fábrica aqui, ele só aceita o controle da Intelbras. Mas se a gente mexe aqui na configuração do rádio, ele pode estar aceitando outros controles. Na placa Intelbras aqui também tem auxiliar, instalar alguns outros componentes nessa placa Intelbras aqui. Por exemplo, dá para acionar uma lâmpada da garagem, dá para colocar uma fechadura aqui para abrir no motor da Intelbras. O controle tem 2 botões ou 4 botões, dá para pegar, configurar um botão para abrir uma fechadura, certo? Através desse contato aqui auxiliar. Então, pessoal, basicamente aí são todas essas funções programáveis que tem basicamente em todas as placas de motores de portão. Como eu disse, não são todas as placas que tem todas as funções. Por exemplo, tem placa que não tem nem a função freio, que ela só faz o básico. A gente aperta o controle, ela abre, aperta o controle, fecha, não faz mais nada. Isso até dificulta um pouco para a gente configurar, mas com certeza vai ser uma placa mais barata. Se você quiser oferecer aí uma opção mais em conta para o seu cliente, é uma opção, uma placa que é enxuta, não tem nada. Então é isso aí, até a próxima aula.